Olá, oitavo ano! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Bom, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre filosofia. Isso aí, hoje é a nossa aula é de filosofia. Galera, é o seguinte, na aula anterior, né, eu fiz um resumão de tudo que nós vimos em filosofia. Discutimos bastante o que era filosofia, o eu na filosofia, essa importância de ser ou não ser na filosofia, enfim. Agora a gente começa, né, no próximo capítulo, a falar um pouco sobre a construção do conhecimento científico, como que essa questão científica ela foi existindo na Terra, na sociedade e por quê. O que eu quero que vocês saibam é que antes o mundo era todo voltado, né, para conhecimentos que não eram comprovados pela ciência. Estou falando do passado. E aí aconteceu uma ruptura, né, nesse momento, para que o conhecimento ele começasse a ser através de conhecimentos mais específicos, mais comprovados. Então, o que é a construção do conhecimento, né? O que é a construção desse conhecimento científico? É o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que entender que houve uma construção, houveram parâmetros para a construção do conhecimento, tá? E todo esse conhecimento, ele da modernidade, ele foi construído, sim, no passado. E aí, o livro de vocês fala sobre uma tal, muito conhecida como Revolução Científica, que começou lá na Europa. Ela também é conhecida como Iluminismo, tá? Foi uma revolução que aconteceu lá no século 17, 18, que houve, né, que aconteceu na Europa e teve aí uma grande importância para o desenvolvimento científico da época, tá? Sobretudo nos domínios da matemática e da física. Química também e medicina. Então foi um processo muito importante para toda uma sociedade. Então essa revolução, né, que a gente chama de método experimental ou científico, se baseou em 5 etapas: na observação, no levantamento do problema, na formulação de hipóteses, na experimentação e na conclusão e generalização, que a partir daí se faziam leis gerais. Então, os principais avanços da ciência moderna daquela época é que no século XVII eles se aplicaram do método experimental em todas as áreas de estudo, resultando então no desenvolvimento muito significativo na área da matemática, da astronomia, da física, da química e da medicina. E aí nós temos alguns assim filósofos muito importantes dessa época, como por exemplo Descartes, que foi muito importante para a matemática, né? Ele desenvolveu estudos de álgebra, lançou bases geométricas, analíticas, sistemas analíticos, então ele foi muito importante para a matemática. Para a astronomia, teve o Galilei, Newton, né, que comprovou aí várias teorias. Newton, por exemplo, descobriu a teoria da gravitação universal dos corpos. Então foi nesse período que houveram aí várias descobertas científicas. Para a área da física teve Pascal, Benjamin Franklin. Para a química, né, Lavoisier. Para a medicina, Harvey. Então, assim, muitas descobertas, né? E muitos filósofos muito importantes nesse cenário. O livro de vocês traz aí em especial René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke e Francis Bacon. Todos eles foram muito importantes para o desenvolvimento do método científico, da pesquisa. Eles eram iluministas. E o que propunham esses iluministas? Eles propunham que a razão deveria vir na frente da fé. Então, as pessoas deveriam pensar, né? E não somente acreditar em forças divinas, enfim, de questionar mesmo a realidade vivida, a realidade na qual eles se enquadravam naquela época. Então, cada filósofo, né, ele tem ali uma partezinha do texto falando mais sobre ele. Seria bom que vocês lessem bem devagar e explicassem, né, fizessem um resumo, porque aí seria mais importante para o estudo. Então, rapidinho, René Descartes,
ele foi super importante então para matemática, né? Ele desenvolveu estudos de álgebra, dentre outras coisas, tá? E ele também está sendo muito mencionado no livro de vocês, o que é importante para que vocês voltem lá e leiam muito mais sobre ele, tá? Então, os principais meios de difusão dos métodos científicos daquela época eram as academias, que não eram academias de ginástica não, tá, meu povo? Eram associações onde os cientistas, eles trocavam ideias e os seus resultados das suas experiências, tá? E das suas pesquisas. Então essas academias, elas foram aí um palco para grandes descobertas e grandes diálogo, né? Outros lugares também eram as bibliotecas e os jornais, eles eram muito importantes para tudo isso. Mas todos esses filósofos que eu mencionei, que estão no livro de vocês, que é o René Descartes, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Francis Bacon, eles tiveram aí alguns tipos de obstáculos, né, para o desenvolvimento do conhecimento mesmo. O principal era que a população, ela continuava analfabeta e estava alheia a esses desenvolvimentos científicos. Era muito difícil para aquela época, as pessoas não conseguiam entender, né? O conhecimento era para poucos e, imagina, nem passava pelas mulheres. As mulheres, muito menos, sabe? Então, assim, o conhecimento científico, ele era uma cultura da elite. Só as pessoas que tinham muito dinheiro, muito poder, elas podiam se alfabetizar, estudar, virar um cientista, um filósofo, enfim. Então, era muito complicado. O ensino tradicional, ele era controlado pelos jesuítas, ou seja, pessoas que tinham algum tipo de vínculo com a igreja. Então, era para poucos, super poucos, tá? E dessa maneira, mesmo sendo dessa maneira, esse conhecimento sendo para poucos, né, houveram alguns progressos no desenvolvimento, tá? Como, por exemplo, algumas máquinas como o microscópio, o telescópio, o relógio, a máquina a vapor, balões de ar quente, né? E aos poucos, né, foi acontecendo bem aos poucos, principalmente no decorrer do século XVIII, esse conhecimento ele foi se alargando para o mundo, tá? Então o progresso científico, esse que aconteceu lá no passado, com os filósofos na Europa, no decorrer do século XVIII, alguns navegadores ingleses, holandeses e franceses, acompanhados de geógrafos, tá? Eles começaram a desenvolver muito a cartografia, a botânica, fizeram várias viagens ao decorrer do mundo e conseguiram aí ampliar e alargar o seu conhecimento. Tá bom, gente? Então, eu fiz aqui um resumo, né, do capítulo 2, para essa aula não ficar muito extensa para vocês, mas eu gostaria que vocês voltassem ao livro, dessem uma lida, prestassem aí um pouco de atenção em cada parágrafo, porque filosofia é muita leitura. Então não se esqueça que hoje nós falamos sobre a produção do conhecimento científico, um pouquinho sobre o que foi esse movimento iluminista, esse movimento da razão, né, à frente da fé. Então aprendemos um pouco mais sobre esses assuntos que eu acabei de falar agora. Então, galera, volta no livro e eu gostaria que vocês fizessem as páginas 401, 403 e 406. 401, 403 e 406. Eu vou colocar para vocês o gabarito, tá? Lá no sistema Tule. Essa videoaula de resumo do capítulo 2, para vocês ouvirem bastante o que eu tô falando. Volta no livro, faz um resumo, tá? Tem exercício liberado no site digital, tem videoaula também, tá? No site digital, então acessem, vocês têm aí um material excelente na mão de vocês para consulta. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Que nós vamos atendê-los da melhor forma possível. Meus amores, espero que em breve eu possa estar com vocês para que possamos ter uma aula presencial assim que Deus permitir, tá? Se cuidem da família de vocês, fiquem em casa, tomem todas as medidas que forem necessárias para que a gente não tenha ainda mais casos do coronavírus na nossa sociedade, tá bom? Um grande beijo, abraço e até a nossa próxima aula de filosofia online. Tchau, tchau!